Olá, tudo bem? Então, vamos ver se a internet coopera. Bem-vindos ao lançamento virtual do livro Desejo de Vingança. O negócio aqui tá falando que a minha internet é fraca. Ótimo, né? Mas acontece, normal isso. Então, é isso, gente. Eu tô aqui para apresentar mais uma vez para vocês o livro do Guilherme. Algumas pessoas já leram, né? Já tem ideia do que esperar nessa história. E quem leu o primeiro livro, que foi o Desejo de Justiça, ficou esperando o livro do Guilherme, né? Porque ele é aquele personagem que todo mundo se apaixona, bonzinho e tudo mais. E eu decidi escrever ele. Ele deu um pouquinho de trabalho, porque eu levei 2 anos para escrever esse livro. E geralmente eu escrevo o livro no máximo em 6 meses. Mas o Guilherme, ele me deu um pouquinho de trabalho. Mas o final o trabalho final, né, o resultado final ficou muito legal. Ficou muito, como é que eu vou dizer? A história, né? É porque eu me cobro muito. Então, assim, quando eu me propus a escrever o livro dele, eu queria que a história dele fosse tão boa ou melhor do que a do Gabriel. E por conta disso, eu acabei demorando muito para escrever o livro, né? Justamente pela cobrança que eu faço em cima de mim mesma, das minhas histórias. E aí por isso ele demorou tanto, mas ficou legal. Então é isso, pessoal. Continuo informando que a minha internet está uma porcaria. Mas é isso. Esperando vocês fazerem perguntas sobre o livro, sobre a história, sobre tudo isso. Bom, eu vou falar um pouquinho da história, enquanto ninguém pergunta nada. Eu tô olhando ali pro computador pra ver se pelo computador fica melhor um pouquinho. Então, Guilherme tá sofrendo, né, por amor, lógico. E ele foca na sua carreira. Ele passa 1 ano estudando, enfiado nos livros, e ele acaba se tornando promotor da cidade, né? E todo promotor, ele é designado a trabalhar com um juiz determinado. E ele acaba indo trabalhar... ali, Alana. Internet ruim. O videozinho aqui fica informando. Sua internet está ruim. E aí ele acaba sendo designado para trabalhar com a juíza Márcia. Chito, Ilana. Ele acaba sendo designado a trabalhar com a... Gente, a Ilana leu o livro. Por isso que ela está chateada, digamos assim. E ele é designado a trabalhar com a Márcia. Só que eles têm uma rixazinha, entendeu? Porque o gênio da Márcia é muito parecido com o gênio do irmão do Guilherme. Aí chega lá na... Aí ele tá bom, então tá bom. Então pode xingar. Oi, boa noite. Boa noite, Cauana. Então, assim, ele é designado a trabalhar com ela e eles de primeiro ele pega um caso de repercussão nacional e tal.
E essa aproximação deles, né, do Guilherme e da Márcia, acaba despertando, né, aquele fogo, aquele sentimento todo entre eles. E a história basicamente gira em torno disso, né? Nessa aproximação deles, porque a Márcia e ele relutam o tempo todo por isso, mas eles têm que trabalhar junto por causa do caso, eles têm que ficar juntos por causa do caso. E assim, eles acabam se apaixonando, claro, mas muitas coisas acontecem. O Montenegro, que é me fugiu a palavra. Ele é um empresário muito rico, muito conhecido. Boa noite, Ivan. E ele está sendo acusado de tráfico de mulheres, de abuso e um monte de coisa. E aí o que acontece? Só que ele é um cara muito rico, muito influente, e todo mundo sabe que aqui no Brasil, né, dinheiro fala bem alto. E aí ele consegue muitas regalias, e ele tem pessoas aqui fora trabalhando pra ele, apesar dele estar preso, tem pessoas aqui fora trabalhando pra ele, e ele começa a ameaçar todo mundo envolvido no caso. Então, assim, além do romance, lógico, tem todo aquele mistério, né? Porque a minha pegada é o mistério na história e tal. Cauana, eu me inspiro em tudo. Livros que eu leio, eu sou muito fã de Sheldon, então gosto muito dessa literatura policial, gosto de literatura hot, então eu resolvi misturar as duas coisas, né, o policial e o hot, mas eu gosto de uma pegada mais leve, assim, eu não uso termos pesados, eu descrevo bem a cena hot, mas eu não gosto de usar termos pesados, é uma particularidade minha, tá? Eu adoro ler livro hot, não tenho nada contra quem gosta de escrever, mas eu em si, eu prefiro, eu acho que como já tem a pegada pesada do policial, do mistério e tudo mais, eu acho que fica mais legal com essa pegada mais leve no hot. Eu tenho contos escritos com a pegada mais pesada, mas os livros eu prefiro pegar leve. Então, Ilana, boa noite, Nath. Vergonha alheia, não, vergonha minha mesmo, mas eu ainda não li nada da Agatha. Eu tenho até um livro dela aqui, tá na minha imensa lista de leitura, né? Mas realmente eu ainda não li nada dela. Ainda. Mas tá na fila, tá na fila. Eu vou chegar lá. Olha que legal, dá pra me subir e ver se tem mais perguntas. Pois é. Eu sou muito fã do Sidney. Muito, muito. Então, assim, a minha inspiração, Não li, Nath. Meu exemplo é realmente Sidney, né? Não tem jeito. Gente, a Nath, ela é muito fã da Agatha. Ela já leu inúmeros livros dela, por isso que ela tá espantada porque eu não lia. Poxa, Ilana, sacanagem. Bom, vamos lá, gente, mais perguntas. Legal. E assim, o legal do livro tanto o Desejo de Justiça quanto o Desejo de Vingança é que eles são livros independentes. Apesar de fazerem parte de uma série, né, que é a série Goulart, eles são independentes, né? Eles
A história se desenrola no próprio livro, né? Início, meio e fim. Lógico que tem aquela deixa pro próximo, né? Eu gosto de já ir dando... Tipo, no livro do Gui, já aparece o Wagner. Oi, pronto. No livro do... Já deixa, né? Pro livro do Wagner, que é o Desejo de Punição, que vai ser lançado na Bienal esse ano em São Paulo. E eu gosto disso, né? Então você já vai se familiarizando com o próximo personagem. Mas as histórias são independentes. Então, assim, se a pessoa pegar o Desejo de Vingança pra ler, né? Ela entende a história, apesar de, né, ela vai ser apresentada alguns personagens que fizeram parte do primeiro livro, mas ela vai conseguir entender a história e sem aquela necessidade de ser uma sequência, né? Ai, todo mundo falando Gui, oh. Prefiro Gabriel, gente, desculpa. Não me matem por isso, mas eu prefiro Gabriel. Isso, ela consegue ler tranquilamente. Porque eu antes de ser autora, eu sou leitora, né? Então eu sei como é que a gente fica com aquela expectativa de esperar o próximo livro e tudo mais. Então, assim, eu realmente... A ideia realmente foi essa. Foi deixar o leitor livre de esperar o próximo livro. Você espera porque você quer saber sobre o personagem, né? Mas não porque precisa para terminar a história, né? Você não precisa para terminar. Não tá explicado nada. Oi, Lana, mas vai dizer que você não ficou curiosa pra ler o Wagner? Duvido que não. Isso. A ideia é essa, viu? Gente, a Ilana quase me matou, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Façam perguntas. Senão eu vou ficar tagrelando aqui até... sei lá. Chito, Vitor. Então, enquanto ninguém faz pergunta, eu vou mostrar o livro pra vocês, tá? Diagramação, essas coisas. Faz, Nath. Olha, gente, que coisa linda. Ó, esse foi o maior agradecimento que eu fiz. Porque eu começo ele falando uma gracinha. Então, aqui, ó. É o fundo da capa, né? Sim, Chito, sim. Aí tem a moça da justiça. O meu marido vai me bater, porque eu chamo ela de moça da justiça. Deixa ela. Gente, ó, se rolar spoiler, tá? Eu dou o endereço da Cíntia. Tudo bem que onde ela mora tá
fazendo frio horrível. Então você tem que gostar muito de frio pra ir lá. Mas eu dou o endereço dela, não tem problema não. Então, escrever o Gabriel deu um pouquinho de problema, porque eu não tive muito feeling com ele. Apesar de adorar ele de coração, porque é meu filho, né? Porque assim, quando você escreve um livro, quando eu escrevo um livro, já pensando no próximo, eu já vou desenvolvendo a ideia do próximo na minha cabeça, como foi com o Wagner. Quando eu escrevi o Gabriel, eu não tinha a intenção de escrever o Guilherme. Essa ideia foi surgir depois que eu já tinha terminado o livro, entendeu? Depois que eu terminei o livro do Gabriel, é que eu falei, poxa, eu vou fazer um do Gui, porque são irmãos, porque o povo vai acabar pedindo e tudo mais. Moça da Justiça. E aí foi a hora que eu resolvi realmente escrever o livro do Gui. E aí eu tive que desenvolver toda uma ideia na cabeça, iniciando lá do zero, começando do zero e tal. E aí isso deu um pouquinho de trabalho, porque assim, eu gosto de já ter o início, meio e fim imaginado. Como eu vou chegar lá, são outros 500, né? Eu vou escrevendo, vou fazendo devagarzinho e tudo mais. Mas no Gui eu não tinha nada disso. Então eu tive... Por isso que eu acho que demorou mais em mim, entendeu? Não é nem... Eu falo que eu não tive feeling com ele, mas é brincadeira. Eu acho que é mais por causa disso, porque eu não sabia como eu ia seguir. Quando eu cheguei a ter aquela pegada, pô, é isso que eu quero pro livro, aí eu já tava quase na metade. Então, quer dizer, foi um trabalho mais demorado, mas no fim ficou bom. Pelo menos eu acho que ficou bom, né? Então, Nath, vocês sabem que eu tenho uma pegada meio, né? Eu gosto de fazer o leitor ficar tenso e tudo mais e tal. E assim como no primeiro livro, que eu tenho algumas amigas que querem me matar até hoje, né, Nath? Eu acredito que tem algumas leitoras que vão querer me matar, outras não, mas algumas eu acho que vai. O Wagner já passou da metade. Agora eu tô começando, eu tô no ápice da história, pra do ápice eu começar a desenrolar o restante, entendeu? Agora vai acontecer o elemento X na história, mas ele vai ser bem maior do que os outros dois livros, bem maior. Porque eu ainda tenho muita coisa pra escrever. Tipo assim, eu tô até meio ausente, demoro a responder no Facebook, essas coisas, porque eu tô focada nele, entendeu? Pra terminar ele esse mês. Então, tem muita coisa pra acontecer ainda e dar o desfecho, porque a série Gula acaba no desejo de punição. Então, apesar de serem independentes, eu tenho que finalizar tudo, né? Então, tá nesse... mais da metade pro fim, mas tá... Olha, ó, eu vou dar print nisso e vou mandar pra polícia. Se acontecer alguma coisa comigo no evento dia 19, foi a Ilana. Vou levar segurança. Amor, vamos comigo. Gente, a Sabri é minha beta, né, uma das, e ela tá acompanhando de pertinho essa criação do Wagner. E aí, por isso que ela botou um coraçãozinho ali, porque realmente o Wagner Tá, não esqueço. Não sabia nem que você ia, Nath, mas tudo bem. Não. Mas, não vou falar isso, tá? Não tenho ninguém que me baseie no Wagner. Se eu tivesse, eu te apresentava, juro, mas não tem. Olha, gente, mais um pouquinho da diagramação. Tá vendo? Essas são as ameaças que são feitas. Eu tenho que mostrar rápido pra não dar spoiler, né? E... gente, eu tô rindo muito, porque depois esse vídeo vai pro YouTube, as pessoas não vão entender nada. Vão falar, gente, com o que essa mulher tava falando? Olha, que lindo. Gente, eu gosto mais do Gabriel, mas eu prefiro a diagramação desse. Tá tão linda. Não vou falar.
Tá, não tá, Ilana? Tá lindo, tá muito lindo. Maravilhoso. Vamos lá, gente. Perguntas. Tô subindo aqui pra ver se tem mais perguntas. Não. Tá mesmo, Ilona. Tá de parabéns. Dá pra ouvir? Não, Nath. O Dan tá no céu. Literatura. Me dá peteleco nada, Van. Te encho de abraços. Ó, eu tenho que fingir que eu sou mocinha, né? Não, mentira. Eu sou uma ogra, vou dar um monte de moca nela. Então, olha, Van, eu vou ser bem sincera, tá? Não vou negar que depois do lançamento da segunda edição do Desejo de Justiça, eu ganhei muitos mais leitores, tá? Mas ainda é um caminho bem lento, entendeu? Lógico que a maioria das pessoas que leu o Desejo de Justiça e gostou, tá interessado no Desejo de Vingança, né? Isso é óbvio. Mas, eu acho que a aceitação do livro vai ser boa. Até por aquilo que eu falei, né? Eu procurei escrever uma história que fosse tão boa quanto a do Gabriel, né? Apesar de ser um personagem totalmente diferente, porque o Gui é todo cavalheiro, né? Tá sofrendo e tudo mais. A história em si, o enredo em si é tão bom quanto, né? E eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que o lançamento do segundo pro terceiro vai ser bem mais rápido, porque, como eu falei, o Desejo de Justiça demorou 2 anos para me fazer o Desejo de Vingança. E o do Wagner eu já tô caminhando pro fim, então assim, já vamos lançar ele na Bienal e tudo mais. E eu acho que vai ser bem aceito, né? Não, eu tô pegando mais pesada no Wagner, bem mais pesado. Como é o último livro, né? Eu tô fazendo, por isso que ele tá ficando maior também, né? Ele vai ter uma história bem maior e eu tô pegando bem mais pesado. Não. Sempre foi Desejo de Justiça. E aí, na época que eu tava escrevendo, eu era pra ser Sede de Vingança. Só que eu tava com dificuldade pra achar o nome do terceiro livro, né? Algo que seguisse na mesma linha. E aí eu conversei com a Cris. Ela falou, por que você não bota tudo Desejo? Aí as betas falaram a mesma coisa e tal. E eu acabei mudando o do Gui, que era Sede de Vingança. Eu mudei pra Desejo de Vingança. E aí ficou mais fácil chegar no Desejo de Punição. Não. As músicas que eu escolho, né, que eu coloco no livro, assim, depende da personalidade do personagem. O Wagner, no Wagner, por exemplo, não tem rock. Tem hip hop, essas coisas assim, mas não tem rock porque eu acho que o hip hop cabe mais a ele, entendeu?
Pode falar, minha playlist é ótima, né? Esse meu pendrive aí não dou, não vendo, não troco. Mas faço cópia, dou pra você, ligo não. Jason? Que Jason, Nath? Ah, pô, boa ideia, Nath. Imagina. Coloca todo mundo assim, junto, comemorando alguma coisa. Daqui a pouco vem um homem bom e brum, explode todo mundo. Ó. Aí realmente acabou a série Goulart de vez. Né? Não tem nem mais o que escrever. Não, gente, é sério. Ai, Lana, happy end tem um monte por aí. Ah, tem que ter alguma coisa diferente. Ah, que pena, Fabiana. Depois eu vou postar o livro no... o livro... o vídeo no YouTube, mas poxa, que pena. Oi? Ah, parou, né? Nada de livro do filho do Gabriel. Você não sabe nem se é filho, se for menina. Se eu quiser botar uma menina lá pra... Metrô, amor. Que metrô? Eles têm dinheiro, eles têm carro, moto. Eles não andam de metrô, não. Esses não. Já escrevi muito personagem que anda de metrô, mas esses não. É, verdade, Nath. Chuto, Nath. Vai. Eu vou ter que bater em todo mundo, gente. Pra ficar igual a ela, né? Imagina. Coitada da Márcia. Tô brincando, bato nada. Tá, vai, vamos falar sério. Fala, Nath. Meu Deus, como assim um Dino Lear? Eu tenho que tomar cuidado, porque eu penso em falar as coisas. E aí eu vou falar, não pode ser spoiler. Não posso falar. Não. Justamente porque, assim, pela pegada policial, né? Quando eu decidi escrever, misturar rock com policial e tudo mais, eu não imaginei que fosse ter essa aceitação, entendeu? Foi até uma surpresa. Porque, assim, você sabe que eu tenho outros tipos de livros, outros gêneros, né? Tenho só romance, né? Apesar de, mesmo sendo só romance, tem a história tem uma coisa para prender o leitor, né?
E... eu sou cega, Ilana. Muito, você não faz noção. Aí... O que eu tava falando? Das outras histórias, né? Eu tenho, sim, né? Toda história minha tem alguma coisa pra aprender, alguma coisa pra deixar o leitor curioso pra chegar no final. Lógico, senão não tem porquê, né? Ler. Mas eu não achei que essa pegada do policial com Rod fosse dar tão certo, entendeu? E isso é muito bom. Ele tá longe. E eu fico feliz com isso, de verdade. Porque é o tipo de livro que eu gosto, né? E eu me vejo escrevendo muitos livros desse jeito no futuro. Então, que bom que deu certo, né? Falo, Ilana, falo. Então, o Real Life, ele foi um desafio. Porque eu quis fazer um livro diferente. Ele não é hot, tá? E ele é pra ser divertido. É pra ser engraçado, entendeu? A minha ideia quando eu escrevi ele foi fazer as pessoas darem bastante risada com os personagens, principalmente com a Lúcia, que é a personagem principal. E aí... Verdade, Nath. E aí eu acho que eu consegui, né? Só que assim, conforme eu fui escrevendo, eu não consegui encaixar o Hot no livro. Eu achei que não cabia, sabe? Justamente é porque assim, eu começo a escrever com uma ideia. Conforme vai desenrolando, às vezes eu mudo essa ideia. Tipo, o final do Desejo de Vingança não era pra ser do jeito que foi. Eu decidi isso escrevendo os últimos capítulos. Eu falei, caraca, eu vou fazer isso. Não era pra ser assim, eu não imaginava sendo assim. Eu tinha imaginado um final totalmente diferente. E nos 10 últimos capítulos eu mudei de ideia. Entendeu? E o Real Life foi mais ou menos isso. Só que a Lucy, ela tem a personagem muito parecida com a minha. A personalidade muito parecida com a minha. E aí ela começou a buzinar no meu ouvido, o que ela queria e tal. E aí a história foi tomando um outro rumo, até que ficou do jeito que ficou. Ilana, E aí ficou do jeito que ficou, entendeu? Já teve gente que leu, porque assim, o Real Life ele tem 2 finais, né? Tem o final oficial e o final alternativo, agradando todos os gostos. Tem gente que gostou do final oficial e tudo mais, tem gente que preferiu o final alternativo. E como que se desenrola a história? O Real Life já tem, amor. Ele já tem o físico. Tava esperando, né? A história se passa com a Lucy. Ela tem 22 anos ou 23 anos, tá? E ela não é o tipo de menina padrão, né? Ela é desbocada, ela é gordinha, né? Ela se emancipou com 16 anos, porque ela não aguentava mais viver com a mãe dela, porque a mãe dela era uma alcoólatra louca que tinha um filho a cada ano com pais diferentes, tanto que ela tem acho que 5 ou 6 irmãos, um negócio assim. Gente, eu escrevi o livro, mas eu não lembro. Eu tenho probleminha de memória. Enfim, ela tem 5 ou 6 irmãos, não lembro. E aí, a personagem falou no meu ouvido: amor, isso aí, filha. Todo autor vai falar isso pra você, acostume-se. E aí, o que acontece? Ela se emancipa, ela mora sozinha. E aí, ela conhece 2 caras. Um ela conhece pessoalmente no trabalho, né? E o outro ela conhece virtualmente, através de um jogo tipo Second Life, né? E o rapaz do trabalho, que é o Rick, ele, né, gosta do jeito diferente dela de ser e tudo mais. E ele tem uma banda de garagem. E no desenrolar do livro, essa banda vai ganhando o mundo,
né? E o Josh, que é o rapaz que ela conhece virtualmente, ele acaba sendo conquistado por ela também, pelo jeito dela, e querendo conhecê-la de verdade, né? E isso acontece durante o livro, e ela se apaixona pelos dois, e no final do livro ela tem que decidir com quem ela fica. Só que assim, durante o livro acontecem algumas coisas, o Rick pesa na bola feião, né? E aí, Ilana, normal. O livro já não tá escrito, isso que importa. E quando eu começo a escrever um livro, aí o personagem tal tem um nome. Aí eu vou embora escrevendo pá. Aí daqui a pouco eu vou botar. Gente, peraí, qual era o nome do personagem mesmo? Não lembro. Aí eu vou ter que ir lá em cima na história, ou então eu mudo o nome de todo mundo. Tirando os personagens principais, tipo o Guilherme e Márcia. Quando eu comecei, eu já sabia que o nome deles é, né? Até porque o Guilherme tem no livro do Gabriel, então não tinha como esquecer o nome dele, né? E a Márcia, porque na verdade esse é o nome de uma amiga minha. E eu disse pra ela, olha, a juíza vai ter o seu nome. Aí não tinha como esquecer também. Mas o resto, vou trocando direto. Continuação de quê? Sim, ela vai dia 19. Gente, eu tô olhando as perguntas. Os comentários. Sim, verdade. Direto. Nossa, direto. E agora, escrevendo do Wagner, que eu tô indo caminhando pra uma situação, aí eu falei, caraca, peraí. Mas eu posso botar esse personagem aqui? Eu não sei, porque a personagem, no caso do livro do Gui, é um personagem que apareceu no livro do Gui e no livro do Gabriel. Só que eu não lembro o que eu fiz com o personagem nos 2 primeiros livros. Então, pra mim colocar ele no terceiro, eu tenho que parar e voltar pra poder lembrar o que eu fiz com ele, pra saber se eu posso colocar ele no terceiro. Maravilha. Essa minha memória, joinha. Às vezes eu pego o celular, tem um gravador de voz, né, no celular, eu pego o celular, aí começa a falar pra gravar as coisas, porque senão não esqueço, aí já era. Ilana, ele mesmo. Tá ligado, hein? É o Dantas, tá ligado, a garota esperta. Nossa, aumentou a música. Então, mais perguntas? Pois é. Exatamente isso, ninguém sabe. Então, eu preciso resolver isso, né? E aí, mas eu tenho que lembrar exatamente em que ponto eu deixei ele pra poder trazer ele de volta, entendeu? Se eu não lembrar exatamente em que ponto eu deixei ele, eu não posso fazer. Não, o Dantas não. Então, projetos futuros. Depois do Wagner eu vou tirar férias. Não, mentira. Então, gente, eu tenho um projeto de escrever não. Eu tenho um projeto que é uma trilogia sobrenatural, tá? Que também não é hot. E que é um pouquinho diferente do que a gente vê por aí, tá? Eu não gosto de falar muito dessa trilogia, porque assim, apesar dos 2 primeiros livros já estarem escritos, ó que maravilha, só falta o último. Como é uma coisa que eu não vejo por aí, né, eu quero deixar... Eu não sei como vai ser a aceitação desse livro, tá? Isso é uma outra preocupação que eu tenho, por causa do tema. Por causa do tema, eu não sei como vai ser a aceitação desse livro, tá? Mas quem leu gostou muito, né?
Tem gente que leu... o primeiro livro eu escrevi em 2013. Então, quem leu naquela época ainda me cobra. Pô, não vai sair. A minha irmã, então... Ela sempre... Não, porque esse é o melhor livro. Opinião dela, lógico. Mas... o Jim. Aí... Então, o que acontece? A minha ideia é lançar os 3 livros até a Bienal do Rio. Para na Bienal do Rio já tá publicando o terceiro. Como está sendo a série Goulart, que o terceiro vai sair na Bienal de Sampa, eu quero pegar os meses, depois da Bienal, quero pegar os meses, desde o lançamento do primeiro livro até a Bienal, dividir eles em 3 e dar um prazo. O primeiro livro vai sair no mês tal, o segundo no mês tal e o terceiro no mês tal. Entendeu? Até porque esse é uma trilogia mesmo. Né? As histórias... o primeiro livro termina de um jeito que você precisa do segundo livro para resolver a história e precisa do terceiro para resolver a história toda. Então, eu quero estar com os 3 prontos antes de lançar o primeiro, para não deixar o leitor esperando muito, entendeu? Porque essa espera por trilogias é um saco mesmo. E... palhaço. E... Então eu quero dar um prazo curto de um lançamento do primeiro para o segundo. Mas assim, eu também tenho que trabalhar muito na divulgação. Porque é aquilo que eu falei, né? Eu não sei como vai ser a aceitação. Então eu preciso divulgar muito para poder lançar os outros e chegar ao... Quando eu chegar na Bienal, né, ano que vem aqui no Rio, e lançar o terceiro, o pessoal já tá doido por ele. Pelo menos assim eu espero, para se ajude. Então, gente, mais perguntas? Nossa, tudo junto. Tá louca? Pois é, mas aí é que tá. Perguntas... Então, pra divulgar essa trilogia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um spin-off dela, tá? Vou tentar fazer um spin-off sem spoiler, mas eu vou fazer um spin-off dela. E aí eu vou distribuir esse spin-off gratuitamente, né? Vou botar lá no meu site e o pessoal baixa o spin-off de graça pra ler, pra conhecer, pra saber no que a história vai falar, entendeu? Pra saber o que a história vai falar. O pendrive não pode roubar, não. E aí depois eu começo a divulgação. Na verdade, no meu canal do YouTube já tem um book teaser, né? Que é só um gostinho de... E aí, ó, é isso aí que vai acontecer. É isso aí, ó. É disso aí que o livro fala, sabe? É aquele... E aí... Depois que eu lançar esse spin-off, eu vou pedir para os leitores, né? Para quem lê, me dá o feedback. Porque vai ser através desse feedback que eu vou ter uma ideia de como é essa aceitação, entendeu? Aí, e é mais ou menos isso, entendeu? Depois você vai lá no canal pra você ver o book teaser, que aí acho que você já vai ter uma ideia do que eu tô falando. Tá aqui, né, ao vivo e tal, e aí de repente ele muda e fala, ó,
internet lenta. Aí eu paro de falar um pouquinho e às vezes aí ele acaba travando. Manda visualização na net. Não adianta, as crianças estão na net também. Se eu não deixar as crianças na net, eu não consigo fazer isso. Porque senão toda hora eu estava aqui, mãe. São 3 crianças. Um de 10, uma de 7, uma de 4. Então, para eles ficarem quietinhos lá no quarto e deixar eu fazer o lançamento bonitinho, direitinho, falar com vocês e tudo mais, eu tive que deixar o pessoal quietinho lá no quarto e na internet, né? Que sem internet as crianças não ficam quietinhas. Ah, não. Só que não, Ilana. Papai, que outro? Vamos falar do Gui. Eu acho que é o delay também. Até porque eu e o Vitor estamos na mesma casa e o vídeo lá nele tá um pouquinho depois do que eu falo. Oi, Rê! Então, tudo me inspira. Série, livro, uma cena de novela, uma conversa, às vezes. Às vezes eu tô conversando com alguém, aí a pessoa conta alguma coisa, eu falo, pô, de repente dá uma história. E aí eu acabo anotando a ideia. Ó, tem um caderno. Ó, tudo isso aqui é ideia pra história, tá? Eu boto os papeizinhos pra dividir, aí boto um nome qualquer, tipo, sei lá, eu vou escrever a história sobre um coelhinho, aí eu vou ali e boto coelhinho, aí eu falo, minha primeira ideia foi essa, aí eu vou lá e coloco. E aí depois eu vou, toda vez que surge uma ideia pra aquela história, mesmo que eu esteja escrevendo outra, toda vez que surge ideia pra aquela história, eu paro, vou lá no caderninho, anoto. Vou lá no caderninho, anoto. E assim eu vou. Aí quando eu termino o livro que eu tô escrevendo, eu vou ali e vejo qual é a próxima que eu vou escrever. Aí eu pego e começo a escrever. Aí a mente fervilha. E isso assim, quando eu não tô escrevendo um livro, tipo, eu tenho uma ideia pra um livro que é sobre... vai ser um garoto que ele apanhava dos pais e tal, e ele foge de casa e tal. E eu tenho uma ideia para um livro, né, dele. Nossa, mas toda hora vem ideia, Aí eu tô escrevendo e tá a cabeça fervilhando com ideia pro livro dele. Aí eu vou lá, paro, escrevo. Sinistro. Por isso que às vezes eu escrevo 2 ao mesmo tempo. Eu não consigo escrever um livro só. Agora que eu tô focada no do Wagner, que eu tenho até prazo pra entregar e tudo mais, eu tô escrevendo só ele. Eu passo o dia inteiro trabalhando nele. Mas quando eu não tenho prazo pro livro, quando eu tô tranquila, né? Eu não escrevo só um livro, eu escrevo 2 ao mesmo tempo, porque senão eu não consigo desenvolver tudo, entendeu? Tanto que esse livro que eu tô falando, essa trilogia que eu vou lançar, que é sobrenatural, eu já tô escrevendo ela desde 2013, né? O primeiro e o segundo livro estão prontos. Por quê? Porque eu fui escrevendo eles junto com outros livros. Obrigada, Ilana, ó. Beijo, obrigada mesmo, tá? Pelo seu carinho, por ficar aqui. Você falou que não ia dar, né? Mas apareceu, fiquei muito feliz, de verdade. Dia 19 a gente se vê. Beijo. Obrigada, Rê. É engraçado, né? Você encontrar aquilo que você ama fazer é tão difícil. Às vezes as pessoas passam a vida inteira trabalhando em coisas que não gostam. Né? E trabalhando por dinheiro.
não é o meu caso, né? Eu faço por amor. Lógico que se o dinheiro vier, tá muito bem-vindo, mas se não vier, eu continuo escrevendo até enquanto a minha mente permitir, porque do jeito que ela me trola, não sei não. Então, o Gui foi como eu disse mais cedo. Ele é advogado, ele é irmão do Gabriel, que é do primeiro livro, e ele precisava de uma história, né? Depois de tudo que ele passa no livro do irmão, ele precisava de uma história só dele. E aí eu fiz a história dele em torno disso, né? Ele vira promotor e se relaciona com a juíza que ele tá trabalhando, e aí tem todo aquele problema de, né, eles trabalharem juntos, estarem se relacionando, mas a personalidade dos dois que entra sempre em choque, né? Porque o Gui é todo bonzinho, todo tranquilo, e a Márcia já é nariz empenado, né? Toda cheia de si, tem lá os problemas dela. Então, acabou que a inspiração pro Gui foi vindo aos poucos. Foi vindo devagarzinho, mas finalizou legal, porque a história tá bem legal. Amor, caderno de 20 matérias, mas que não tem 20 histórias ali não. 1, 2, 3, 4, acho que estão 5 ou 6. É porque eu separo aos pouquinhos, né, pra poder... Deixo algumas folhas separando pra poder escrever bastante, pra poder... As ideias vão vindo, aí às vezes eu vou reler o que eu escrevi e falo, não quero mais isso não, aí vou lá e escrevo outra coisa. É isso. Mais perguntas? Tá bom, Van, obrigada por ter aparecido aqui pra ver minha cara feia. A gente vai se falando. Beijinho. Minha conexão é fraca. Você já me avisou isso umas 10 vezes. Bom, eu tô tendo que ler os comentários no computador, porque no celular não mais. Aí multitarefas. Tem que ser. Sim, Nath, ela se foi. Ela tá na faculdade. Aí precisou sair. Mais perguntas? Mais papo? Mais assunto? Mais alguma coisa? Aqui no celular não tá nem aparecendo, não tá nem atualizando os comentários. E tava bonitinho, tava direitinho um atrás do outro. Mas agora não tá mais. Agora eu só tô conseguindo ler os comentários pelo computador. Esse saiu legal. Oi.
Ah, agora tá atualizando, mas eu não sei nem se vocês estão... Bom, pessoal, eu vou... Olha, eu não sei se tá gravando, não sei se tá aparecendo, mas eu vou finalizar porque tá travando aqui, o vídeo não tá nem mais aparecendo pra mim. A gente continua o bate-papo lá no evento por texto. Beijinho, obrigada a todo mundo. Trava. As paradinhas ficam aparecendo na tela. Aqui. Ah, tá, eu vi vocês mandando. Aí A janela tá aberta. Oi? A janela tá aberta. Aí a Renata tava mandando, eu comecei a mandar também, ficou aparecendo o texto e na tela, vai aparecendo um monte. Deixa eu ver como é que fica. Ah, tá. Mas travou alguma coisa. Travou. Olha lá, travou tudo aqui, ó. Olha lá. Fechou meu aplicativo. É, essa porra de